Afinal, quem são os ciganos? Qual sua origem? Quais suas crenças? Serão mesmo assim tão diferentes do resto da população? Onde eles vivem? Como se relacionam? Tudo aquilo que sempre quiseste saber sobre o mundo cigano e seus mistérios. Leva-me a uma nova dimensão de amor, a ser um verdadeiro adorador. Leva-me mais além. Leva-me a uma nova dimensão de amor, a ser um verdadeiro adorador. Leva-me mais além. Leva-me a uma nova dimensão de amor, a ser um verdadeiro adorador. Leva-me mais além. Leva-me a uma nova dimensão de amor, a ser um verdadeiro adorador. Leva-me mais além. Conhecer-te mais, conhecer-te cada vez mais. Conhecer-te mais, conhecer-te cada vez mais. Para quem não me conhece, sou Suzana Moreira. Temos hoje conosco José e Arnalda. Muito obrigada por aceitarem participar dessa live. Querem se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês? Então, obrigado desde já pelo convite. Eu sou José Lebre, sou músico, cantor também, e sou cristão, sou cigano, e é a minha esposa também. Sim, desde já também apresentar-me. Meu nome é Arnalda, também sou cigana, também louvo na igreja, canto. E é isso, somos casados. Pronto. A intenção dessa live hoje é falar um pouquinho sobre o mundo cigano e especificamente sobre religião, porque muita gente fala dos ciganos, mas não sabe, na verdade, quem são os ciganos, né? E uma das questões colocadas, inclusive, já foi isso. Não sabem como vivem, que acreditam, né? Se tem uma religião, tem-se um mito de que o cigano tem uma religião própria, e na verdade não é bem assim, né? São estereótipos que vão se criando sobre o cigano, né? Uma rotulação que fazem sobre uma determinada pessoa, e nesse caso em específico sobre os ciganos, né? Sem conhecer o contexto. O povo cigano é místico, né? De senso comum, assim, temos isso. É um povo místico. Uma coisa importante que eu anotei aqui. Dizem por aí que há muitos ciganos famosos. Não sei se vocês sabem disso. Elvis Presley era cigano? Então, eu sei de algumas pessoas assim, que são descendentes são, na verdade, ciganos. Sabe que existe muitas, como é que eu ia dizer, muitas, vou utilizar uma palavra que se calhar não é mais apropriada, mas existem muitas castas ou muitas descendentes de diferentes ciganos. Existem os romanichês, eles fixaram-se mais na Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda. Existem os sintis também, existem os romanis, que ficaram mais no leste europeu, e existem os calons, que ficaram mais na Península Ibérica, que é o caso dos ciganos portugueses e ciganos espanhóis. Ou seja, dentro do que é... Vocês são calon, então?
Sim, somos diretamente descendentes dos romanis, dos romanis que são do leste, que ficaram mais no leste europeu, mas entretanto já passaram tantos anos desde que nós estamos na Europa, fala-se em mais de 500 anos, que já adotámos esta cultura mais ibérica, não é? Mais ibérica. Somos muito mais parecidos, nós e os espanhóis, uns com os outros, não é? Nós somos muito parecidos com os espanhóis a nível cultural, mas muito diferentes, por exemplo, dos romanis, que são do leste europeu, ou dos romanichês, que são mais da Grã-Bretanha, da Inglaterra, Irlanda e os países da Grã-Bretanha. Diferentes em que aspectos? Nomeadamente mais no aspecto cultural. Sempre. Por exemplo, a nível musical, eu que sou músico, se nós formos pegar na música tradicional dos ciganos em Espanha, que talvez seja música é a minha área, então eu sei destas coisas. Se formos a Espanha, é o flamenco. O flamenco, dizem que a origem do flamenco é mesmo do povo cigano. Exato. E é muito tradicional espanhola, não é? Então, a cultura cigana em Espanha ela é muito forte, ela é muito, muito vincada, até pela própria música. E para quem não sabe, mesmo em Portugal, a nossa música, toda a gente sabe que é o fado. Mas mesmo em Portugal, o próprio fado vem de raízes ciganas. Uma das grandes mulheres do fado, e muito antes da Amália Rodrigues, era a Severa. Quem fizer um pequeno estudo sobre isto vai perceber que a Severa era 100% cigana portuguesa. Que interessante, ou seja, não sabia. É verdade, basta fazer uma pequena pesquisa e vai logo saber que realmente até a origem do fado também tem ali uma veia cigana. E, por exemplo, a nível musical, se nós pegarmos no flamenco ou no fado, vamos achar imensas diferenças, por exemplo, para o estilo de música que tocam os ciganos, por exemplo, da Roménia, da Hungria, que é do leste europeu, que eles são os romanis. Eles são a maioria. Na verdade, a nível de demogia, não é? Até geograficamente, a maioria dos ciganos são concentrados lá. Eles são a maioria dos ciganos. Então eles, claro, que também têm uma cultura forte também nesses países. Mas, no entanto, a nível musical, por exemplo, não tem nada a ver a nossa música com a música deles, a nossa dança com a dança deles. A nível familiar, nas raízes da família, também somos muito diferentes em modos e formas de viver, talvez porque na Península Ibérica, Portugal e Espanha, nós já estejamos também, se calhar, um bocadinho mais integrados na sociedade maioritária. Pronto, essas grandes diferenças a nível de cultura. Pronto, eu vou pedir depois que alguém me mande alguma fonte segura sobre essas informações, porque eu realmente não pesquisei, mas as informações que eu li é isso, o Charles Chaplin, Pablo Picasso, dizem que todos eles eram ciganos. Pablo Picasso era catalão e ele, sim, eu acho que a origem, a mãe dele era de origem cigana, mas tem o Charles Chaplin também, que era romanichel. Por exemplo, o ator Michael Caine, que é um ator famosíssimo, um dos meus favoritos, cigano romanichel. O Elvis é descendente de ciganos romanichês, e mais outros, por exemplo, jogadores de futebol, há muitos, pessoas famosas da arte, do cinema, pessoas. Inclusive no Brasil, houve um presidente brasileiro que é o fundador da capital do Brasil, e que era Juscelino Kubitschek, que era de origem cigana também. Olha aí, mais uma que eu não sabia. Boa. Vou fazer uma pequena pesquisa, pelo menos foi o que eu vi, e já li acerca do Juscelino Kubitschek um pouquinho também. Que interessante. Bom, eu quis fazer essa primeira live de ciganos com vocês justamente por terem algo diferente, né? Por serem evangélicos. Eu, particularmente, até chegar em Portugal, não sabia que havia ciganos evangélicos, né? Aqui é que eu fui descobrir um pouquinho como funcionam, porque no Brasil é um outro contexto, talvez por serem de outra casta, como tu disseste, né? É outro tipo de cigano. A gente tem aquele estereótipo das ciganas que leem a mão. Então, exatamente. Quando a gente ia no centro da cidade, na minha terra, vinha um bando de ciganas, né, para ler a mão. Então, algumas pessoas se desviavam, enfim. Era só aquilo que a gente tinha de informação sobre os ciganos.
né? Não é difundida nenhuma informação, não há muito empenho até do governo em enfatizar o que é o mundo cigano, né? Vocês têm um CD gravado já, certo? Sim, temos um CD dele, do meu marido que gravou. Dois, já temos dois. Não, esse é um vídeo que está no YouTube. Não, temos o CD que eu gravei em 2004, sozinho. Ok. E depois este em 2018. Tem variações. Boa. Não tem nenhum exemplar aí para mostrarmos? Não, por acaso não tenho aqui nenhum. Tá bem, me envia depois que eu deixo na descrição aqui. Ok. O vídeo. Como é esse mundo para vocês, musical especificamente? Por que vocês escolheram cantar? Como foi o começo? Pronto, posso responder eu e depois responder. É assim, nós, já no tempo dos nossos pais, já mudou muito a forma como nós víamos como ciganos, desde que conhecemos a Deus, pronto, a Cristo. O meu pai, que já faleceu, ele era evangélico, ele até era pastor. E foi através deles que eu conheci também a igreja. Nós já éramos evangélicos e através dos ensinos dele para mim e para o meu irmão, nós crescemos dentro da igreja a louvar e a cantar, então nós já vivemos nesse meio do que era sermos evangélicos. E nós passamos isso também para os nossos filhos. Entretanto, o meu marido também já era evangélico, nós nos conhecemos na igreja, ficámos noivos, ele era do grupo de louvor, tocava na igreja e eu era uma levita, louvava lá na igreja. Nós nos conhecemos e casámos. Então, nós sempre vivemos neste mundo. Se calhar há ciganos que não vivem, que não estão nesta área de serem evangélicos, não conhecem, mas nós sempre vivemos neste mundo evangélico. E é aquilo que a gente mais ama, é louvar a Deus, é anunciar a palavra de Deus às pessoas. Se calhar isso nos ciganos, há muitos que ainda nem conhecem, nem sequer sabem o que é, mas em Portugal isto até já está um bocadinho mais evoluído, porque o conhecimento da palavra aqui em Portugal está muito mais visível e as pessoas têm mais oportunidade de conhecer, não é? Através mesmo dos ciganos, de uns para os outros estamos a passar o que é isso. Então isso também nos ajuda a tirar aquele nome de cigano que no dicionário já está como trapaceiro, como exato. Aquele nome que já está ali vincado por alguém que já pôs, mas hoje nós já tentamos tirar isso, ainda mais como evangélicos que somos, tentar tirar isso de nós, porque isso é um erro, nós não somos assim. Aliás, como conhecemos a Deus, e isso para nós não tem nada a ver, pronto. Então vocês nem gostam quando chamam vocês de ciganos, é isso? Não num sentido, claro, somos ciganos, não podemos negar as nossas raízes, mas o nome cigano pode ser interpretado de várias maneiras. Há pessoas aqui que quando nos querem ofender chamam-nos, sou cigano. Eles isso é como se nos estivessem a ofender. Mas nós sempre tentamos passar da melhor forma, que nem todos os ciganos são iguais, tem ciganos bons e ciganos maus, tem ciganos que realmente se calhar roubam, se calhar fazem coisas erradas, mas também tem ciganos que são pessoas de bem, que trabalham e que estão a tentar se integrar na sociedade. É verdade. Quando eu comecei a divulgar essa live nos grupos de Facebook, algumas pessoas me chamaram no privado para perguntar justamente isso, que tipo de ciganos iam falar. E me disseram que a gente não pode pôr todos no mesmo saco de gato, acho que essa é a expressão que vocês usam, né? É justamente essa diferença, né? Não se pode generalizar uma etnia inteira. Claro. Nem sequer por etnia, nem sequer por tom de pele. Acho que não se pode generalizar. Cada pessoa, cada qual é como cada um. Isto é um ditado português. Cada qual é como cada um. Sim. Esse é um dos graves que existem em todas as sociedades. É as pessoas terem tendência a generalizar. E isso é muito mau. A palavra de Deus nos ensina tantas coisas boas acerca disso. Se nós aprendêssemos realmente aquilo que Jesus ensinava, então nós não generalizávamos, e até aqueles que nós podemos considerar pessoas más, até esses nós começaríamos a amá-los e a levar-lhes a palavra, que é isso que nós acreditamos que é a nossa missão aqui na Terra. Boa.
Eu tenho alguns dados aqui de que existem em Portugal hoje cerca de 350 pastores ciganos, não sei se esse número está atualizado, e que existe aproximadamente 110 igrejas em todo Portugal e ilhas. Vocês são de qual igreja exatamente e em que cidade fica? Pode explicar? É assim, a maior igreja em Portugal a nível da comunidade cigana é a Igreja Filadélfia. Eles sim têm bastantes igrejas de norte a sul do país. Foi a primeira igreja fundada aqui, certo? Exatamente, ela foi fundada na década de 70, finais da década de 70. Foi um evangelista, um missionário francês chamado Le Cossec, que ele veio da França, entrou em Espanha e trouxe alguns ciganos também espanhóis e trouxeram o evangelho aqui à comunidade cigana em Portugal, e desde aí sempre se espalhou a palavra de Deus, até porque nós em Portugal somos mais ou menos cerca de, eu acredito que nós não somos mais do que 100 mil ciganos em Portugal. Acredito que esteja na faixa entre os 80 e os 100 mil ciganos em Portugal. Então é muito fácil, entre aspas, não é? É muito fácil chegar a informação a todos os ciganos de que realmente levar a mensagem de Jesus, levar o evangelho a essas pessoas. Nós pertencemos a uma igreja que é a Igreja Shalom. Ela foi fundada por um homem cigano também, já 17 anos atrás, alguém que sentiu necessidade de fundar uma igreja, é o apóstolo Rui Maia Rosa. Ele não é uma das pessoas que veio de Filadélfia, não é? Ele veio da Igreja Assembleia de Deus tradicional aqui em Portugal, apesar de ser cigano, tem formação, é um homem com bastante cultura também, é um homem com bastante conhecimento, é o nosso apóstolo, é o nosso pai espiritual, alguém com muita influência também nesta nação. Já temos em mais ou menos numa faixa de 16 igrejas também. Temos igreja na Alemanha, temos igreja no Brasil, há igrejas em Espanha, há igrejas aqui em Portugal também, de norte a sul do país. A igreja sede é em Vila Nova de Gaia, também, no norte do país. É uma igreja que cresce bastante. Hoje, na verdade, nós nos conhecemos a Igreja Filadélfia, foi a igreja que eu frequentei durante muitos anos, é uma igreja muito abençoada, só que, pronto, a nível ministerial, nós sentimos necessidade de nos juntarmos à Igreja Missão Shalom, a Igreja Pentecostal Shalom. Tem a ver alguma coisa com a música? Tem a ver com a nossa área de ministerial, a nossa área de ministério. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós levamos às pessoas, na Igreja Shalom, acredito que era mais apropriado para o nosso tipo. Exato, é para o nosso. Claro. Para a nossa forma de louvar, para a nossa forma de cantar e de ministrar e de levar a mensagem, é mais apropriado realmente, adequa-se mais à nossa forma de ser. Não que Filadélfia seja uma igreja má, ou que seja pior, não se trata nada disso, é apenas, é o que o apóstolo Rui, ele costuma nos ensinar assim, quando alguém vem para Shalom, a Shalom não é melhor nem pior do que nenhuma igreja, somos simplesmente diferentes. Exato. E essa mensagem também tem que ser levada aos cristãos portugueses, que não existe igrejas melhores umas do que as outras. Somos todos diferentes, mas, no entanto, nós carregamos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Isso é que é importante. É verdade. Mas a Shalom não é composta só por ciganos, é? Não. Ok. A liderança é que é feita por ciganos, então. O líder próprio da igreja, mas nós temos muitos pastores que são não ciganos também. Inclusive temos pastores brasileiros que são da Igreja Shalom, temos pastores portugueses caucasianos, que são da sociedade maioritária, que são pastores. Inclusive, por exemplo, os pastores da igreja na Alemanha, em Hagen, são pastores caucasianos portugueses e vivem há muitos anos lá, na Alemanha, e no entanto o apóstolo da igreja é cigano. Vá-se lá, pronto. Aí nós também conseguimos ver o reflexo do que é verdadeiramente a integração. São pessoas que têm que desaparecer da nossa imagem esse estereótipo que a doutora falou logo no início. É verdade. Já tem o rótulo de que é diferente, de que é mau, ou de que é aquilo, ou de que é o outro. Não. Nós começamos a olhar uns para os outros quando nós aceitamos Jesus e
e entendemos Jesus, nós começamos a olhar para as pessoas com outros olhos. Olhamos para as pessoas com compaixão, com amor, não é? É diferente, com afinidade. A Igreja Filadélfia, não sei se vocês têm conhecimento, tem um centro de recuperação no Porto para toxicodependentes. As igrejas ciganas têm como objetivo trabalhos sociais assim, ou esse é um projeto isolado? Olha, é assim, na verdade, o próprio tema das drogas em Portugal é um tema que já está um bocadinho, graças a Deus, pela bênção e a graça de Deus e a misericórdia de Deus, já é um problema não tão grave, não é? Ou seja, a senhora, a doutora pode andar pelas ruas de Lisboa e ver que realmente as drogas já não são aquele problema tão grave como já foram nos anos 90. Nos anos 90 foi feito um centro de recuperação aos toxicodependentes através da Igreja Filadélfia no norte do país, era na Maia, no Porto. Aliás, um tio meu foi o fundador desse centro de recuperação. Funcionou durante muitos anos, até que depois virou a necessidade de realmente, com os apoios do Estado, e o Estado realmente já lhes davam o apoio total e necessário, porque é um tema que deixou de ser tão grave, agora é assim, há associações relacionadas com a Igreja. Eu não sei Filadélfia assim ao certo, mas sei pelo menos da Igreja Shalom, nós temos uma associação que se chama Missão Amor Shalom. É uma associação que alimenta, leva comida às pessoas. Há uns anos atrás que eles já fazem isso. É uma missão que uma vez por mês a Igreja enche-se. Quando eu falo de Igreja, exato, é uma igreja de 300 pessoas e a igreja enche-se uma vez por mês de pessoas carenciadas que lá vão à procura de comida, de bens de primeira. Então há muitos anos que nós fazemos isso. Por exemplo, na nossa igreja nós temos aqui, a minha igreja é aqui em Almada, é no Feijó. Nós temos um departamento da igreja que é também a Ação Social de Shalom, para levar às pessoas que estão mais carenciadas e comida. Nós sabemos que nesta fase que estamos a viver, o tempo que estamos a viver não é muito bom. Há muita gente a passar mal e a precisar de ajuda. E nós, pouquinho, sempre tentamos também ajudar outros. Há sim muita ação social, pelo menos na Igreja Shalom, eu sei que há muita ação social. Sim. Que bom. Vocês têm reuniões em comum, todas as igrejas ciganas, algum evento grande que reúna todos? Sim, nós como ciganos, sempre, por exemplo, eu sempre que posso e tenho a oportunidade, eu visito uma igreja de Filadélfia. Agora dizer que há assim como se fosse alguma coisa oficial, olha, reunir todos os líderes, independentemente da placa da igreja ou da denominação, não existe. Ok, só para contextualizar um pouquinho, eu tenho uma pesquisa da Comissão Europeia que diz que há 12 milhões de ciganos no continente europeu. Né, os países onde vive o maior número de ciganos é Estados Unidos, que tem 1 milhão, Espanha 710 mil e no Brasil 800 mil. No Brasil é um pouquinho diferente, né, porque o governo lá dá terras para os ciganos, então eles ficam trocando, quando querem sair de um lugar, vem o cigano de outro estado e fica naquela terra, enfim. Aqui em Portugal não, vocês vivem em apartamentos. Né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns lugares, alguns sítios específicos em que o governo cede apartamentos. E eu ouvi alguns ciganos dizerem que a tenda é o que os define, né? Que não querem uma casa ou apartamento, que se tiverem vão montar uma tenda na mesma, ou na frente ou no lado, onde eles vão passar que era a noite na casa e o dia na tenda, acho que era isso. Porque gostam das tendas. Como é que vocês sentem isso? Descaracteriza vocês como ciganos, a forma como vivem aqui? Sim, se calhar não sou muito adequada para falar sobre isso, mas nós também tivemos um tempo no Brasil, nós tivemos lá um tempo também a emigrar e pudemos ver lá os ciganos e realmente os ciganos lá são diferentes de nós, portugueses. Se calhar temos a mesma cultura como ciganos, mas alguma coisa, já, por exemplo, as roupas, a forma como elas se vestem,
elas viverem, por exemplo, em tendas, eles se calhar até nem precisavam, não tinham necessidade de viver em tendas, mas se calhar é porque gostam. Nós aqui em Portugal não. Nós vivemos em apartamentos, em casa, já no tempo dos meus pais e dos meus avós, então não achamos que isso seja uma coisa fundamental para nós hoje, viver em tendas. Aliás, se o meu filho hoje fosse para uma tenda, até dizia assim: oh mãe, não quero estar aqui nesta tenda, até se for preciso, até se chateava comigo: oh mãe, não quero estar aqui, porquê? Porque nós não estamos acostumados, não que seja mal, não que seja mal. Quem está acostumado, não é, e já faz aquilo uma coisa, pronto, normal, de pais para filhos, não vejo mal nenhum, mas nós, como não estamos acostumados, nós não temos necessidade. É uma coisa que já acabou faz tempo aqui em Portugal. Acabou, não na sua totalidade, mas pelo menos 99,9% acabou, que era o quê? O nomadismo, os ciganos nómadas, que hoje viviam aqui e amanhã viviam ali. Exatamente. E Portugal já acabou praticamente acabou. Agora, há sim, a maioria dos ciganos, todos eles têm casas, não é? Vivem em apartamentos, alguns também vivem, muitos deles vivem, porque aqui em Portugal houve um programa desde o início, talvez da década de 80 até agora, que foi nós temos um parque habitacional, que é casas sociais, casas do governo, e muitos ciganos, como vieram de origens pobres, não é? Eram pessoas que não tinham condições de adquirir a casa própria, então muitas habitações dessas foram dadas, isto é, foram género de fazer um arrendamento, e vão pagando as rendas, mas no entanto é uma casa social, mas é um apartamento com todas as condições. Muitos também foram realojados nesse sentido das casas, e muitos adquiriram casa própria. Quem tem condições para adquirir uma casa própria, muitos compram também a sua casa própria, porque o nomadismo aqui, o ser nómadas realmente já não faz sentido em Portugal, já acabou. Sim, mas classes, não é? Há o rico, há o pobre, é como em todo lado, né? Há ciganos ricos, há ciganos pobres também, não é? Não somos todos iguais. Exatamente. Fala-se muito em transnacionalização de igrejas evangélicas do Brasil para cá. Não foi o caso de vocês, então, né? Comentaste antes que a vossa veio de Espanha. Sim, a Filadélfia, a origem dela realmente é na Espanha, mas a Espanha também teve uma origem, que foi na França, que era com esse missionário evangelista chamado Le Cossec. A origem mesmo do evangelho pregado aqui na Europa, acredito que foi dos Estados Unidos. Foi dos Estados Unidos. Ok. Deixa eu só fazer uma pausinha aqui para ver as perguntas, que alguém tinha perguntado qualquer coisa aqui. Só um minuto. A questão de haver uma cultura cigana apenas ou várias, vocês já mencionaram, né, que são várias. Exato. Não são... O Nitro aqui diz que não acredita que todos os ciganos cantem em espanhol. Não, realmente. Não. As músicas que vocês gravaram, tem alguma em espanhol? Não, nós não. Quer dizer, eu sempre que nós criamos alguma música é em português, mas se houver a possibilidade. Não é? Mas às vezes, por exemplo, eu fui convidado para ir numa conferência há 2 semanas em Espanha. E claro, eu e a Arnalda traduzimos algumas músicas para espanhol para as pessoas entenderem realmente a letra, que é o fundamental. Sim, inclusive o vídeo que nós temos no YouTube, muitas pessoas espanhóis comentaram que queriam a letra em espanhol e nós traduzimos para as pessoas poderem cantar em espanhol. Boa. Há uma outra pergunta aqui: que apelo tem Deus para o mundo cigano? Pode repetir, doutora? Que apelo tem Deus para o mundo cigano? O que Deus significa? O que significa? Então, isto já vai também de uma origem cultural em cada país. Cada país tem a sua cultura, não é? Como, por exemplo,
a verdade é que durante muitos anos aqui os próprios ciganos portugueses eram católicos, eram devotos a Nossa Senhora de Fátima também, e simplesmente católicos, mas a partir do momento que veio, vá, entre aspas, o protestantismo, não é? Veio o Evangelho, veio o mundo evangélico, a maioria deles decidiu mudar de religião, entre aspas, não é? Mas isso depende de cada país. Eu sei que, por exemplo, há muitos ciganos também na Roménia, Hungria, que também são evangélicos, mas lá ainda continua a haver muitos católicos. Uhum. No norte, no leste europeu, há muitos católicos, ciganos católicos. O que diferencia um cigano evangélico dos outros grupos? Então, tudo. Muda tudo, as atitudes também, a forma como nós... É assim, o cigano por si só, se calhar, tem aquele nome, aquele rótulo já de ser uma pessoa má, pronto, mas nem todo mundo é, né? Tem aqueles que fazem mal e aqueles que não fazem. À parte disso, nós como evangélicos tentamos sempre que isso não aconteça. Nós falamos com as pessoas com muita educação, como evangélicos tentamos sempre falar de Deus, e isso marca a diferença, não é? Marca a diferença quando as pessoas olham para nós. Muitas vezes eu estou em algum lugar e as pessoas até me perguntam: tu és cigana? É que não me pareces. E eu até pergunto: mas porquê? Não sei, a tua maneira de falar e tal, tu és muito amável. Se calhar nós, como evangélicos que somos, tentamos sempre passar uma imagem diferente do que se calhar a maioria, não digo toda, os ciganos se calhar passam. Não sei de que género, mas sim, eu própria já entrei em uma igreja cigana, não foi na vossa, foi numa Filadélfia, e eu fui extremamente bem tratada. Eu acho que foi a melhor recepção que eu já tive. Na saída até ganhei chocolates. Então, sim. E nós se alegramos com isso, porque nós queremos que cada dia mais nós possamos anunciar a palavra e que o principal... Se nós conseguimos evangelizar só os ciganos, para nós já é muito bom, porque claro, isso não é o nosso objetivo, é evangelizar todas as pessoas, mas no mundo cigano, se nós conseguimos evangelizar os ciganos, já é muito bom, porque o cigano de si só já tem a nossa tradição, e a nossa tradição às vezes nos impede de podermos ser evangélicos, porque há coisas da nossa tradição que nos impedem. Então nós primeiramente somos evangélicos, depois somos ciganos. Pois, essa é uma questão importante. Há algum hábito cigano que um evangélico deixa de praticar? Quer dizer, não sei. sim, por exemplo, porque isto é assim, culturalmente há níveis de pessoas muito diferenciadas umas das outras. Se nós formos, por exemplo, para o sul de Portugal e a zona do Alentejo, nomeadamente, nós vemos que há ciganos que eu não me identifico com eles porque são totalmente diferentes daquilo que eu sou, totalmente diferentes de mim. Eu não me identifico com o nível cultural que eles têm e o nível de vida que eles têm. Porquê? Porque eles adaptaram-se a um estilo de vida que talvez não seja mais apropriado, que é o quê? Por exemplo, a nível... Isso são coisas que estão muito demarcadas no facto de sermos ciganos. Está muito vincado na cultura do cigano. É o quê? Por exemplo, uma das coisas é a vingança. Isto é cultural do cigano. Isto está entranhado até aos ossos mesmo. Sim. Que é, alguém que me fez mal, eu vou ter que me vingar dessa pessoa. São coisas tradicionalmente... Acho que é tradição. Isto está no ADN do cigano. Pronto. Nós, como cristãos, lá está. Temos que receber a mensagem, aprender aquilo que Jesus ensinou e marcar a diferença em alguma coisa. É perdoar e amar os nossos inimigos. Aqueles que nos fazem mal, esses mesmos nós devemos amar. Culturalmente, o cigano é muito vingativo e tem muita dificuldade em perdoar. Mas isso é em qualquer cigano, isso já é em qualquer parte do mundo. Todo o cigano ele é muito vingativo. Pois, mas tem a ver também com o que aconteceu antes com vocês, né? É o que a tua esposa mencionou antes, a questão da cultura. Vocês foram muito perseguidos, né? E isso marca gerações.
já lá vão muitos anos de perseguição. Talvez isso também tenha ajudado a que o cigano fosse... Está sempre na defensiva. Exatamente, fosse tão defensivo em relação às outras pessoas. É o que eu digo, hoje em dia as coisas estão a mudar bastante, porque realmente a sociedade que vivemos hoje não faz sentido nenhum as pessoas generalizarem e fazerem, criarem esse rótulo, criarem esse estereótipo de que os ciganos são A ou são B ou são C. Não faz sentido. A sociedade hoje em dia que nós vivemos, isso já não tem sentido nenhum. Então também se isso não tem sentido na sociedade maioritária, então também não tem sentido para nós sermos assim. Sermos vingativos, sermos desconfiados, sermos arrogantes, estarmos na defensiva com as pessoas, não. As coisas estão a mudar também por isso, não é? É verdade, ainda bem. É uma questão importante aqui. Os ciganos casam apenas entre si, correto? Não necessariamente, não. Não? Não necessariamente. Assim, aqui há uns anos atrás, se calhar era uma coisa mais estranha, vamos pôr assim. Se um cigano casasse com uma não cigana, se calhar era uma coisa, esta pessoa já está excluída aqui dos ciganos, já não convive com a gente, porque ela agora casou com uma pessoa que não é cigana. Sim, mas isso foi há muitas gerações. Mas há muitos anos atrás. Agora hoje já é super normal. Eu, por exemplo, tenho 2 tios que são casados com 2 que não são ciganas. Duas senhoras e também... Tens primos também? Também tenho primos, tenho tios e tenho primos que são casados com pessoas que não são ciganas e, no entanto, estão integrados connosco. Elas também estão connosco, claro, também mudam um bocadinho o estilo de roupa. Elas adaptaram-se também a viver no meio dos ciganos. Elas usam saias, já não usam calças, por exemplo, que hoje em dia também já não é tão... Hoje em dia já se vê muitas ciganas a usar todo o tipo de roupas. Antigamente elas só usavam aquelas saias rodadas e compridas, Sim. tapadas. Hoje já não se vê isso, mas sim, hoje já é uma coisa mais normal. Que bom, os judeus se tornaram esse povo imenso justamente por isso, né? Porque foram se mesclando a outros povos. E talvez essa seja, inclusive, a mensagem da Bíblia da Torre de Babel, né? Como vocês interpretam isso? A mensagem, eu acho que a mensagem se for a falar no nível cristão, eu sou muito adepto da verdadeira mensagem, da verdadeira ordenança que Deus deu a Adão, é multiplicar e dominar. Uhum. Eu incluo-me como filho de Deus nessa pessoa, né, nesse papel, é dominar e multiplicar. E quem vive o reino, quem vive o Evangelho, então tem que se incluir nisso, não é? Dominar e multiplicar. Não é? Agora, independentemente de como pessoas, porque lá está, por eu ser se calhar uma pessoa cristã, nós aprendemos que se o meu filho ou se um filho meu casasse com uma pessoa que não é cigana, eu não teria nenhum tipo de problema. Aliás, eu já conversei isto com a minha mulher. Hoje em dia as coisas estão mesmo muito diferentes, porque as pessoas, através do Evangelho, também mudaram muito a sua mentalidade. Uhum. Se calhar, a doutora há bocado falou e com razão, houve tanta perseguição que as coisas o próprio mundo cigano era muito mais fechado. Então, só entre si mesmo. Era normal não quererem casar um filho com alguém que não fosse cigano, ou uma filha com alguém que não fosse cigano. Uhum. Mas hoje em dia as coisas já estão um bocadinho diferentes. Se bem que, se eu puder falar aqui uma coisa, se bem que também é normal alguém que não é cigano, por exemplo, da sociedade maioritária, um caucasiano, não, por exemplo, aconselho uma filha, se a filha quiser casar com um indivíduo cigano, é normal um pai dizer, filho, mas é cigano, filha, é cigano, tem lá atenção, tem cuidado, se calhar não é o melhor, porque nenhum pai talvez queira, digo eu. Nem todos são assim. E eu não posso generalizar por haver indivíduos caucasianos da sociedade maioritária que não queiram casar uma filha com um cigano. Mas eu não posso julgar todos por igual. Não vou cair nesse erro. Mas também não deixa... cuidado que o pai tem que ter com qualquer indivíduo, né? Não é por ser cigano. Tem que ter caráter, ser boa pessoa. Mas não deixará de haver pais que se calhar têm esse preconceito. Sim. Uhum. E em Portugal, infelizmente, ainda há muito, vamos pôr assim, racismo
dos portugueses não ciganos com os ciganos. Infelizmente ainda há muito racismo e nós tentamos sempre vencer isso da melhor forma. Enfrentamos aqui também dias às vezes difíceis. Muito difíceis, por exemplo, meu marido para arranjar emprego, muitas das vezes tem que dizer que não é cigano, aliás, não tentar mostrar que é cigano para poder arranjar emprego. E já fui despedido de empregos por ser cigano, infelizmente, e tenho pena de o dizer. Já fui despedido do emprego onde eu era o melhor vendedor, porque na altura eu estava a trabalhar com uma empresa. Era operador de seguros, de seguros automóveis. E eu, como eu entendo muito de automóveis, então eu por acaso era o melhor vendedor de seguros. Claro. E fui despedido e sem me dizer eu o porquê, e pronto, e fiquei a perceber que realmente o dono da empresa, o CEO no caso, ele era um bocadinho assim, era um bocado, pronto, era xenófobo e racista e não queria... Ainda existe, né? E isso são problemas que nós enfrentamos também diariamente. O bom que nós aprendemos a lição como filhos de Deus é que não fazemos o mesmo que muitos fazem, que é generalizar. Eu não posso... De pessoas racistas, não é? Que existem na sociedade, não posso generalizar alguns racistas e dizer que são todos. É verdade. Não são todos. Ciganos muitas vezes se fecham por causa disso também. Vocês sentem-se portugueses? 100%. Sim. E no dia a dia, o ser cigano, que diferença faz para vocês, sendo portugueses? Então, no dia a dia, a diferença é assim, eu agora neste momento, por exemplo, eu sou músico, trabalho com música e por acaso também estou a acompanhar um músico cigano. Ainda hoje vim do norte do país porque ele foi fazer um concerto e eu, como sou pianista, fui acompanhá-lo. Viemos numa carrinha em que estavam apenas 2 ciganos, que é o vocalista, que é uma pessoa, é um artista, e vinha eu, e de resto os 8 integrantes da banda são todos não ciganos, ou seja, eles lidam connosco de uma forma muito, muito amável e carinhosa. Para eles, eu acho que os músicos em si têm tendência a ser boas pessoas, isto aqui não é discriminar ninguém, mas normalmente todos os músicos são pessoas muito abertas, muito simples. São pessoas, normalmente são assim, são pessoas muito inteligentes e que, então, isto para chegar à conclusão que para mim talvez não faça nenhuma diferença o facto de eu ser cigano. Eu trabalho com pessoas não ciganas, também sou motorista da Uber, transporto muita gente no meu carro, a maioria das pessoas, né? Claro que sim, eu só trabalho com pessoas não ciganas e isso para mim não faz nenhuma diferença. As pessoas não chegam ao carro, veem que é cigano e vão-se embora. Não. Poderá haver casos em que, lá está, por alguma minoria que são pessoas racistas que vejam que eu sou cigano e se calhar o máximo que podem fazer é dar uma má nota na Uber e dar a única coisa. Sim, exato. Uma questão da Bíblia. O que significa para vocês o que Salomão diz? Adquire entendimento, ou melhor, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Depois, um pouquinho à frente, diz: compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Então, eu posso responder essa pergunta porque se calhar eu conheço melhor Salomão do que Arnaldo. Eu sou um grande fã de Salomão, já li muitos provérbios de Salomão, já li a história acerca de Salomão. Eu sou um grande fã de Salomão. Primeiro que ele foi muito inteligente e ele já tinha sabedoria porque pediu sabedoria. E é preciso ser muito inteligente. Ele fez um sacrifício e depois de ele fazer um grande sacrifício, o próprio Deus olhou para ele e disse: pede-me tudo o que tu quiseres e eu te darei. E ele foi muito sábio ao pedir sabedoria. E Deus só lhe deu sabedoria, não foi porque ele pediu sabedoria, foi porque Deus olhou para ele e disse: porquanto tu não pediste nem riqueza, nem longevidade de vida, então eu vou-te dar tudo o que tu pediste. Há muita gente que pensa que Salomão adquiriu a sabedoria porque pediu sabedoria. Não. Aliás, pensa pelo sacrifício, pensa que Salomão obteve
a sabedoria pelo sacrifício que ele fez de 1000 animais, mas não. Ele obteve a sabedoria porque ele soube pedir, ele soube aquilo que era melhor para ele. Então eu sou fãzaço de Salomão, aliás eu tenho músicas que escrevi sobre ele, e tudo o que ele escreveu é realmente muito inteligente e de muita sabedoria. Eu acho sim que nós devemos ler pelo menos alguns provérbios e tomarmos consciência, não é? E revelação da palavra e lermos o que lá está escrito, mas pormos em prática na nossa vida. Todos os conselhos, porque provérbios no fundo são conselhos para o dia, são conselhos para o nosso dia a dia. E se nós lermos pelo menos um capítulo de provérbios por dia, nós já vamos pôr em prática muitas coisas boas que Salomão ensinava, sem dúvida. Eu perguntei isso porque há estudos que indicam que a baixa escolaridade entre os ciganos e as crianças ciganas que estudam têm uma alta taxa de absenteísmo. Como é que vocês veem isso? Era uma questão também cultural. Era uma questão também cultural e de integração. Hoje em dia as coisas já estão mesmo a mudar e muito. Eu, por exemplo, estudei. A minha esposa não estudou tanto, mas também não sabe ler, sabe escrever, sabe mexer no computador, sabe. Aliás, os ciganos são pessoas com muito potencial, com bastante potencial. Não sei porquê, ou achamos graça aos olhos de Deus, mas nós somos mesmo pessoas muito desenvolvidas. Eu nunca estudei uma palavra em inglês na minha vida e eu falo inglês correto. Eu falo 3 idiomas e nunca estudei nenhum. Pronto. Eu sou músico e eu nunca estudei uma nota musical na minha vida. Ah, não estudaste música? Não estudei música. Eu dou aulas, e nunca estudei música. Isto tudo para dizer... Pronto, isto tudo para dizer que os ciganos são pessoas com muito potencial. Infelizmente, por questões também, como é que eu ia te explicar? Questões geopolíticas, por questões... porque os ciganos, por exemplo, como eu estava-lhe a dizer, na década de 60, 70, foi quando acabou o nomadismo. As pessoas, os ciganos aumentaram em grande número, houve uma grande expansão, multiplicação dos ciganos, e isso fez também com que eles parassem de ser nómadas. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a fazer as tais tendas e fixar-se num só lugar. Nós aqui chamamos de barracas. E eles começaram a ficar concentrados num só lugar, porque eles começaram a pensar, não, eu quero ficar aqui, eu não quero viver mais esta vida de não ter uma cidade para viver, não ter uma casa própria, não ter... E as crianças também deixavam de estudar, porque eles eram itinerantes, não tinham, não é? Então isso, estamos a falar há 60 anos atrás, eles deixaram de ser nómadas, começaram a criar estas tais tendas. Entretanto houve o realinhamento da parte do governo, muitos deles foram sendo realojados e indo para as próprias casas, mas isso numa primeira e segunda geração até não fez muita diferença a nível escolar, a nível da escolaridade das crianças. Porquê? Porque o cigano sempre foi também pessoas de comércio, de vendas, compra aqui, venda ali, e assim sustentavam as famílias. E isso também gerava nas próprias crianças, adolescentes, querer ser igual ao pai. Exato, identificação. O meu falecido pai era vendedor. Era um vendedor que chegou a viajar para mais de 40 países. O meu pai viajou. Porque o meu pai vendia aqueles tapetes que eram feitos à mão, da Pérsia, e ele viajou muito. O passaporte do meu pai, que já faleceu, ele tinha mais de 40 países no passaporte. Que maravilha! E isso gerou em mim também que talvez eu quisesse ser igual a ele. E é perfeitamente normal um filho querer ser igual a ele. Não é? É verdade. Só que hoje, por exemplo, eu já tento passar uma informação diferente ao meu filho. O meu filho vai estudar e vai ser aquilo que ele sonhar na vida dele. E eu vou incentivá-lo sempre a estudar e a querer não ser igual, talvez, a mim, não é? Mas ser aquilo que ele quiser, aquilo que ele ama fazer, aquilo que ele gostar de fazer. Ou seja, isto vem de quê? Vem de lá de trás de um problema geopolítico. Nós não tínhamos casas, éramos nómadas, entretanto isto é um processo gradual. Estamos a falar de
inteira, Hoje uma já, etnia já inteira. estudam. Hoje não Hoje há nada muitos a ver. estão estabilizados, hoje muitos já estudam, já têm, a mentalidade também vai mudando de forma gradual, está a perceber? Vocês imaginam já o vosso filho indo à universidade? Sim, Já. com E certeza. já planeamos também. O meu filho só tem 11 anos ainda. Que bom. Eu, por Outra exemplo, questão que me parece ser cultural é das mulheres ciganas não trabalharem e não estudarem, né? Muito mais do que os homens. Os homens até estudam um pouquinho mais. Por que isso? então era isso que eu ia dizer. Eu, por acaso tenho pena de não ter estudado mais. Por acaso eu também não tenho muita escolaridade. Por exemplo, o meu irmão já tem. Porquê? Porque nós, como ciganos, apesar de sermos evangélicos, ainda somos ciganos. E na comunidade cigana, uma mulher não poderia estudar até muito para não lidar, se calhar, com outros jovens que não são ciganos e não ter tendência, se calhar, a casar com um não cigano. Ah, ok. Por isso, se calhar, as mulheres, vamos pôr assim, os Ficam pais preservadas. mais cedo, antes de elas serem mulheres, antes de se formarem aquele corpo de mulher, tiram-nas da escola. Hoje já não se vê isso, mas se calhar ainda no tempo que eu era mais nova, ainda havia isso e eu com pena, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de aprender e da escola, mas pronto, isso já fazia parte. Aliás, se eu continuasse a estudar, se calhar até era mal visto no meio dos ciganos, tipo, aquela menina cigana está a estudar, se calhar ela já anda a fazer coisas que não deve, anda ali metida já com os que não são ciganos, e isso no meio dos ciganos era mau, era interpretado como uma pessoa, uma mulher mal falada, vamos pôr assim. E então por esse motivo eu estudei só pouco e o meu irmão não. O meu irmão sim frequentou mais porque é homem, é diferente. Quer dizer, isto é uma coisa que nós aos poucos estamos a tentar tirar isso no meio dos ciganos, porque isso é totalmente errado e estamos a tentar que isso mude. Bom. Ouve-se muito que vocês têm um círculo fechado de amizades, de convívio. Isso ainda se mantém? Com nós não, eu não sei, não posso falar por todos, né? Mas com nós não. Nós, aliás, nós, como lhe disse, frequentamos uma igreja multicultural, trabalho com pessoas. Pois, isso ajuda muito. Eu recebo pessoas aqui na minha casa, ciganos e não ciganos. Aliás, há dias, aqui há um mês atrás, fomos jantar a uma. Nós temos famílias de brasileiros que são muito nossos amigos. Ainda há pouco tempo atrás, fomos jantar à casa de um amigo nosso. Aliás, até tem a live no Facebook, que é ela chama-se Raquel, ela participou no The Voice Portugal. Ela é brasileira, participou ela é cristã, ela canta aqui na igreja, é ministra de louvor também, ela é líder de louvor da igreja dela. E nós fomos lá jantar, fizemos uma live lá em casa, jantámos lá na casa deles, uma família lindíssima que é a família Campos, nós amamos. São pessoas nossos amigos. Para nós isso não faz diferença, mas há muitos ciganos que ainda só convivem entre eles, sim, existe isso. Isso também vai depender da geografia. Como lhe disse, os ciganos para o sul, nomeadamente no Alentejo, são muito mais fechados do que aqui se calhar em Lisboa ou no Porto, por exemplo. Até a nível geográfico em Portugal, há muitas culturas dentro dos próprios ciganos. Os ciganos do sul não são iguais aos do norte. São pessoas diferentes. Exatamente. Com que idade vocês podem casar? Há uma idade mínima? Não tem uma idade certa. Depende da pessoa em si. Lá está, isso também tem a ver, como ele estava a dizer, até no norte como no sul, por exemplo. Aqui no sul, normalmente as meninas, e vamos pôr os meninos, como somos ciganos e não podemos noivar, ir se calhar na nossa cultura cigana, ir passear com os nossos noivos ou com os nossos namorados, por exemplo, ir ao cinema, irmos passear, não podemos ainda, vamos pôr, porquê? Porque há aquela coisa de... Não há namoro, então? Não. Só se for um noivo, só se for pedido em casamento. Exato, aí já é diferente, já está mesmo para casar e aí pode, mas como noivos não há muito essa coisa de irmos sair juntos, então por isso é que o cigano tem tendência a casar um bocado mais cedo. Ou por causa disso. Na verdade, tecnicamente não existe o casamento para menores de 18 anos. O que existe no fundo é um namoro, lá está,
com o próprio noivo, que é a pessoa com quem ela irá casar quando atingir a maioridade. O que nós chamamos de casamento, e as pessoas têm tendência a chamar de casamento porque é a pessoa, exatamente, que é a pessoa com quem ela vai ficar, com quem ela vai viver juntas, porque a mulher cigana, eu acho que isto no fundo até é uma boa, é um bom ensino de um pai para uma filha. Filha, é normalíssimo para nós ciganos uma menina ficar noiva, por exemplo, que eu também, na minha opinião, no mínimo que uma menina pode ficar noiva com de alguém é 16 anos. Noiva, isto é arranjar um namorado, não é? Com 16 anos elas podem se noivar, conhecer a pessoa antes de casar e quando atingir a maioridade, sim, casar, fazer família e juntar-se com essa pessoa. Eu acredito que... Porque nós, antes de conhecermos a Deus, já tínhamos a nossa tradição, que era guardarmos a virgindade, principalmente as mulheres. Isso é uma coisa muito importante, que eu considero muito saudável. Na cigana, nós as mulheres guardamos a virgindade até o dia do nosso... Não digo que, mas a união, quando nós nos unimos com a pessoa que nós queremos ficar. Então nós guardamos. Então isto também tem muito a ver com a Bíblia e hoje faz todo o sentido, como evangélicos que somos, de guardar, porque os evangélicos também têm tendência às mulheres a guardar a sua virgindade para quando casam. Então, como ciganos, nós já temos essa cultura. A mulher cigana tem que se guardar para o seu marido até o dia do casamento, porque vai se unir com a pessoa que ela escolheu, porque aqui não é casamento arranjados, como dizem. Se calhar antigamente, aqui há muitos e muitos anos atrás, se calhar havia casamentos arranjados. Hoje não existe. A própria cultura cigana protege muito a mulher neste sentido, não é? Sim. Por exemplo, eu quando pedia ela em noivado, eu pedia em noivado e apesar de nós ainda sermos conhecidos, o pai dela era meu, conhecia, sabia quem eu era e de onde eu vinha, mas no entanto, apesar dele poder gostar de mim, que eu fosse genro, sempre a decisão é sempre da noiva. Todo o pai cigano pergunta à filha, tu gostas, tu queres casar com este? Porque no fundo o nosso ensinamento como patriarcas é, filha, só deves ter um marido, um homem de vida. Isto é bíblico, aliás. Então não há divórcios entre os ciganos? Hoje em dia já acontece. Sim. Hoje em dia já acontece. Mas não tanto, não como se calhar a maioria. Mas lá está, porque a mentalidade da mulher cigana é esta, a taxa de divórcio praticamente é nula. Ou seja, vamos a falar de que em 100% dos casamentos só 5% talvez é que acontece o divórcio. Nós somos casados há 20 anos e o meu pai, que já faleceu, foi casado com a minha mãe 36 ou 37 anos. A mãe dela e o pai dela, que já faleceram, foram casados 30 e poucos anos também. Ou seja, nós vimos laços de matrimónio neste sentido, longos. Sim. Porque a nossa mentalidade que nós incutimos nas pessoas é ser fiel e é só um, é para a vida toda. E isto é bom, eu acho que isto é bom, é positivo. E há sempre, o meu pai, por exemplo, antes de eu decidir, ele sempre me perguntava, filha, é este homem que tu queres, é este, pensa bem, vê, porque a decisão é tua, tu é que vais casar. E depois a decisão se dá, não é? Porque como ao contrário do que as pessoas pensam que são casamentos arranjados e casam às vezes forçados, isso não existe. Pelo menos desde que eu me lembro, isso nunca existiu. Que bom. Nas vossas igrejas, as mulheres podem exercer as mesmas funções que os homens? Sim, na nossa igreja Shalom, sim. Podemos exercer, sim, os mesmos... Essa foi uma das diferenças de ministério pelo qual eu troquei de igreja. Exatamente, por exemplo... Porque não podem, mas na nossa já podem. Ok. E como tu te sentes, Arnalda, sendo mulher, cigana, cristã, no quesito valorização? Valorização em que termo? Em termo de igreja ou em termo de ser cigana? Com relação ao marido, com relação à igreja, como tu te sentes tratada? Hoje, graças a Deus, não sinto nenhuma diferença, aliás, até sinto muito carinho, tanto do meu marido como da igreja, porque, aliás, o meu apóstolo aqui há algum tempo até fez uma brincadeira connosco, a falar de uma brincadeira tipo top 10 de casais que se dão bem e que ele transmite muito carinho
comigo, ele diz que nós já estamos nessa lista e que somos os primeiros, porque se calhar no meio dos ciganos nós não transmitimos tanto carinho à frente das pessoas, porque como ciganos ainda há aquela coisa de, se eu quiser, por exemplo, dar um beijo ao meu marido ou ao pé da minha mãe, como ciganos nós não damos, temos ainda... Reservamos-se um bocadinho nessa área. Sempre os ciganos é assim, mas hoje temos tentado sempre que isso mude, e nós, por acaso, damos-nos muito bem e somos muito carinhosos um com o outro, e uma das coisas que o nosso apóstolo disse na igreja, falou connosco e disse, vocês estão na minha lista de top 1, nós damos muito carinho ao outro, uma coisa que no meio dos ciganos se calhar não se vê tanto, e eu por acaso não sinto essa indiferença, até sinto muito carinho. Que bom. Existe um mito de que todo cigano tem um bom carro, né? Que as mulheres usam muitas joias, há muita gente que usa dentes de ouro. De onde é que vem esse costume? É por estética ou tem também alguma simbologia cultural? É assim, isso eu acho que já vem de nós como ciganos, vamos pôr assim. Nós como ciganos gostamos de tudo com muito brilho, com muita... Gostamos de ouro, é verdade, gostamos de ter um bom carro, mas isso acho que toda a gente tem, não é? Mas nós como ciganas, principalmente as mulheres, vou falar como mulher e ele depois fala como homem, né? Eu como mulher, nós gostamos muito de joias, sim, de ouro, gostamos de pôr roupa colorida, eu acho que isso já é nosso, eu acho que sai já do nosso ADN, gostamos muito, por acaso é uma coisa que nós gostamos. Se todos têm um bom carro, se calhar fujo da retira, porque eu não tenho nem sequer carro. Quem não gostava, né? Mas não, isso eu acho que é um mito. No fundo, claro, toda a gente, independentemente de ser cigano, se é africano, se é português, se é brasileiro, toda a gente, isto depende depende da personalidade da pessoa. Há pessoas com personalidade que preferem ter um carro de 100 mil euros e uma casa de 50, e há pessoas que têm uma casa de 500 mil euros e um carro de 500 euros. Isto é a personalidade da pessoa. Os ciganos em si mesmo gostam às vezes talvez de ostentar. Isso também é uma das coisas que está
que está muito assim enraizado na nossa cultura, é o facto de estarem. Mas também digo-lhe uma coisa, por exemplo, o facto de usarem ouro é mais como um investimento, porque o cigano em si é um povo, como nós falámos, que tem sido perseguido. O cigano tem vindo a fugir de guerras, tem vindo é como o povo judeu. Se nós pegarmos no povo judeu, hoje em dia quem gera o mercado dos diamantes é o povo judeu. E eles sempre foram um povo muito perseguido. Porquê é que eles começaram a fazer negócio de diamantes? Porque se eu bem posso ter muito dinheiro, mas se houver uma guerra, o meu dinheiro fica a valer zero. De repente, se a inflação mudar, o meu dinheiro fica a valer zero. Eu posso ter 1 milhão de euros, mas amanhã, se houver uma bancarrota em Portugal, o meu 1 milhão de euros pode não comprar 1 quilo de batata. Exato. E o ouro não. O ouro, se eu, hoje aqui não vale nada, mas eu vou para os Estados Unidos e eu vendo o meu ouro que tem sempre o valor. E os diamantes não é? Então os ciganos, como são um povo que tem sido muito perseguido, tem vindo a fugir de guerras, então é um pouco com esta mentalidade. Não, eu vou comprar ouro. Uma boa lógica. É. O Mitro aqui está comentando que em Portugal o mínimo é com 15 anos a autorização para o casamento, com autorização dos pais, né? Eu não sabia disso também. Eu acho que é 16 anos, sim. Eu acho que é 16. Eu também conheço poucas meninas ciganas, poucas, que tenham casado com menos de 16 anos. Porque agora normalmente é tudo 16 para cima. Antigamente sim, antigamente já havia meninas mais novinhas, mas hoje, na média geral, as meninas têm vindo a casar mais tarde. Casar, quando falamos em casar, é juntar-se, é como se estivessem a namorar, exatamente. Vamos pôr assim, porque casar no papel não existe. Não existe um casamento no civil. Não, porque são menores. Normalmente não existe. E mesmo depois dos 16 anos, raramente há o casamento no civil. Há um namoro, porque, por exemplo, os da sociedade maioritária, é normal, as meninas andam na escola, as filhas deles andam na escola, e é normal namorarem com um colega. E até muitas das caucasianas, da sociedade maioritária, perdem, por exemplo, a virgindade aos 13 e 14 anos. Não é? Só que elas hoje estão com este e amanhã fartam-se deste e já estão com o outro, não é? E amanhã já não estão satisfeitas com este e se calhar antes querem este. E acabam os namoros assim. A menina cigana não. A menina cigana pode até perder a virgindade com 15 anos, mas na mentalidade e aquilo que foi passado, os valores familiares que são passados para a menina cigana é que se tu perdeste a virgindade com este, então é com este homem que tu vais ter que casar. A diferença é essa. Guardamos a virgindade para o homem que nós pensamos em viver a nossa vida, não é? O nosso futuro. Ok. Mesmo no meio evangélico, então, não existe esse casamento formal, civil? Existe. Como evangélicos, já há mais isso de casar no registro, casar mesmo no civil. Mas no meio dos ciganos não há tanto. Não há tanto isso. O mundo fala muito sobre o Holocausto, né? Que foi o genocídio dos judeus, mas pouco sabe que os ciganos também foram muito perseguidos e dizimados na Europa pelo regime nazista. Que acho que a forma de escrita, não sei se é bem essa, porasmos, é isso? Nunca ouvi esse termo. Então, literalmente significa devorar, né? Os ciganos foram escravizados na Romênia por mais de 500 anos, e só em 2015 é que o Parlamento Europeu reconheceu esse genocídio. Isso é falado entre vocês? Os mais jovens sabem essa história? Toda a gente sabe, sim, que os ciganos foram muito perseguidos. E se falarmos então da Segunda Guerra Mundial, qualquer pessoa sabe que os alemães mataram mais de 1 milhão de ciganos. Pelas estatísticas, foi cerca de 1 milhão de ciganos que foram mortos. E toda a gente sabe isso. Podem não, como eu, no caso, eu não sei tudo. Não sei todos os pormenores técnicos de todas as perseguições. Em família, nas reuniões que vocês fazem, então esse não é um tema de assunto? Não. Entre os evangélicos, então, muito menos. Nós, quando nos juntamos, ou é para falar sobre a Bíblia, ou para cantar alguns louvores, ou... Coisas alegres. Que bom.
Pois é. Ou para fazer comida, que nós gostamos de comida também. Que bom. Dia 2 de agosto é o dia da memória do cigano, certo? Não sabia. Onde Por são acaso, relembrados essas pessoas assassinadas na Europa. pois, eu sei Sabe que de algum tipo de comemoração, algum rito nessa data? por acaso não, eu não sabia. Não sabia que dia 2 de agosto era o dia do Mas memorial. aqui em Portugal? Deve ser um dia mundial, talvez. É mundial. Ok. Nós aqui em Portugal sabemos que foi estabelecido um dia que é o dia do cigano, que é dia 16 de abril. Exato. É o dia do cigano. Agora, desse dia de 2 de agosto eu também não tinha ideia. Eu vou deixar depois nos comentários um link com algumas informações sobre isso, para quem quiser saber mais. Aham. Mas, voltando um pouquinho à parte boa, Shalom, o nome da igreja, é uma Exato. palavra hebraica, né? É um cumprimento, inclusive, já usado pelos judeus. Por que esse nome foi escolhido para a igreja? Então, a visão da igreja Shalom, ela é baseada em 3 pilares. 3 pilares. É amor, perdão e família. Né? E esses 3 pilares são a base fundamental da igreja. Amor, perdão e família. Tudo isso, né? Tudo isso é fundamentado sempre no amor. Uhum. Shalom porque significa o Deus da paz, não é? Então ninguém consegue ter a verdadeira paz, não é? Ninguém consegue ter paz genuína se não for fundamentado no amor de Jesus. Uhum. Só Jesus traz a verdadeira paz. E então tem a ver com isso, simplesmente porque significa paz, mas a visão da igreja, os pilares da igreja são mesmo estas 3 palavras: amor, perdão e família. Ok. E vocês importaram mais alguma coisa do judaísmo? Algum costume, alguma regra? A nível da igreja, ministerial da igreja, não. Simplesmente, por exemplo, claro que há muitas coisas que estão enraizadas no que é ser cristão e que está muito ligado ao judaísmo. Uhum. Não é? Por exemplo, nós vamos fazer um culto agora de celebração do Pentecostes. Pentecostes, como não sei se a doutora sabe, era numa festa tradicional judaica. Uhum. Era celebrado o Pentecostes, os pães asmos, que tinha a ver com o êxodo, que era 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, eles celebravam a Páscoa, que foi o êxodo do povo de Israel do Egito, mas 50 dias depois celebravam a festa do Pentecostes, que era exatamente 50 dias depois da Páscoa. Nós, na igreja, por exemplo, vamos fazer um culto especial de Pentecostes. Não tem nada assim do outro mundo, não é nada de especial, nem está enraizado em alguma diretriz judaica, mas, no entanto, vamos fazê-lo porque é um dia lembrado, é um dia de festa judaica. Só por isso nós também vamos celebrar esse dia. Ok. Tu estavas falando antes sobre o trabalho. Normalmente os ciganos trabalham em quê aqui em Portugal? E a pandemia agora fez alguma diferença para vocês? Como ficou isso? Inclusive, ficaste sem trabalhar quando começou a pandemia. Não sei. Para mim trouxe alguns problemas, porque eu prestava serviços a algumas juntas de freguesia. Para quem está a ouvir, se calhar há muitos brasileiros, é como se fosse uma prefeitura. Eu prestava serviços e dava aulas às crianças, e entretanto, com o início da pandemia, tive que parar de dar aulas, não é? Voltando as coisas à normalidade, as juntas de freguesia dizem que já não têm verbas suficientes para isso. Infelizmente fiquei também sem o meu trabalho. Mas maioritariamente os ciganos em Portugal sempre foram comerciantes, trabalham com comércio, ou têm lojas ou têm feiras, fazem as chamadas feiras e vendem roupa, vendem calçados. Mas essas feiras já voltaram agora? Desculpa? Essas feiras já voltaram a acontecer normalmente agora? Sim, já voltaram. Okay. Se bem que há muitos ciganos hoje que têm o trabalho também por conta de outras pessoas, para empresas ou fábricas. Eu conheço muitos, por exemplo, na nossa igreja há muitos ciganos que a maioria deles trabalham, uns são seguranças, outros, nós temos trabalhadores lá que trabalham em fábricas,
Nós E temos... são ciganos. O irmão dela trabalha numa imobiliária, corretor de imóveis. Muita gente, por exemplo, o nosso pastor da igreja é um empresário também bem sucedido. Ou seja, hoje o cigano é por onde der para sustentar os filhos e a família, é o que ele faz. Boa. Muito bem. Tu mencionaste antes sobre discriminação com relação aos empregos. Mas e nas escolas? As crianças sentem isso? Vocês têm um filho em idade escolar, né? Como é que Eu, às eles lá conseguem fazer amizades? Sim, é assim, o meu filho ele é muito reservado, ele é uma pessoa muito tranquilo, ele não é muito de falar, nem de se pôr em confusões. O meu filho, por exemplo, eu nunca me lembro desde a primária do meu filho dizer assim, olha, na escola a professora vai reclamar que ele andou à briga com alguém, ou pronto, nunca eu tive nenhum tipo de confusões com ele na escola. Ele é uma pessoa muito reservada, e então muitas das vezes eu pergunto-lhe a ele, filho, na escola, como é que foi, os miúdos, os teus colegas. Nós temos medo do bullying, porque ele, além de ser cigano, ele é assim grande, uma pessoa... Ele é assim um bocadinho também, é muito grande, com 11 anos, e é assim um bocadinho forte, ele é assim meio gordinho. Eu tenho sempre um bocadinho de medo que haja bullying em relação a ser cigano, e também por ele ser muito grande, e há crianças que têm tendência sempre a chamar nomes, a ofender. Ele tem 1,82 m com 11 anos, também não é muito normal. E então temos um bocado desse receio na escola que possam fazer bullying com ele, ou possam até por ele ser cigano, querer-lhe fazer mal. Mas ele é uma pessoa tão reservada que eu tento sempre puxar por ele, e ele diz-me assim, não mãe, está tudo bem, não mãe, não aconteceu nada na escola. E até à data de hoje nunca tive nenhum tipo de... Que bom. E do que vocês ouvem das meninas ciganas em idade escolar? Pronto, eu quando estudava, eu não tenho filhas, né? Neste momento não sei como é que está, mas quando eu estudava, sempre havia as outras crianças que nos chamavam ciganas e que não queriam brincar connosco porque éramos ciganas. Havia uns que nem queriam me tocar porque diziam que ao tocar-me, ai, tu és cigana, não me toques. E eu, como cigana, tinha esta mentalidade, mas porquê? Minha pele é diferente dos outros, ou porque é que não posso? E então isso deixava-me um bocado triste, e tínhamos sempre tendência a nos escondermos. Se calhar convivíamos só entre ciganas, porque não havia essa facilidade. Hoje em dia eu não sei se continua assim, eu acredito que talvez ainda possa haver, porque é tal coisa, os pais, isto passa de pais para filhos. Se os pais que não são ciganos passarem isso para os filhos provavelmente vão ser assim, mas se eles passarem que não, os ciganos são iguais a vocês, são portugueses igual a nós, temos que ser todos... Exatamente. E todos, isso com certeza vai acabar, não é? É verdade. Ainda com relação ao preconceito, como é que as outras igrejas veem vocês, as igrejas ciganas? Como é que é a relação entre essas igrejas? Então, depende. Nos ciganos, hoje em Portugal, na comunidade cigana existem cerca de 4 ou 5 denominações diferentes. Existe a Shalom, existe a Filadélfia, existe a Cristo para Todos, talvez sejam as 3 maiores. Depois existe Vida Nova, por exemplo, que também é fundada por um cigano. E existe Monte Santo também. Existe, ou seja, 5, talvez 6, 7 denominações diferentes. Entre elas não existe aquela afinidade, não existe muito essa afinidade, mas algumas delas eu, por exemplo, já recebi convite de algumas igrejas que, sem ser a Shalom, por exemplo, que nos convidam para lá ir cantar uns louvores, outras que não, depende da igreja. Há igrejas que não querem ter algum tipo de afinidade ou de relacionamento. Talvez esse devesse ser um trabalho organizado pela Aliança Evangélica, né? Que é a instituição que rege boa parte das igrejas aqui. Exato. Sim, e a nossa igreja, se calhar é um bocadinho mais, vamos pôr assim, excluída, mas não na totalidade, porque na nossa igreja a mulher tem as mesmas oportunidades que o homem tem. A mulher pode pregar a palavra de Deus como homem,
a mulher pode ministrar o louvor como o homem, e na maioria das outras igrejas, eu falo na comunidade cigana, já não. A mulher já não é igual ao homem, a mulher só pode louvar, mas não pode ministrar. Por exemplo, o homem pode pregar, a mulher não pode pregar a palavra. Então, se calhar a Shalom, a nossa igreja Shalom, pode ser um bocadinho mais excluída por causa disso, porque eles se calhar ainda não aceitam o facto da mulher poder fazer o mesmo que o homem dentro da igreja. Interessante. O mundo sempre teve isso, né, de não aceitar o novo. Às vezes Vocês gostariam de ouvir dos portugueses? Quando vocês saem à rua, quando encontram-se com alguém na escola, por exemplo, numa loja, o que vocês gostariam de ouvir? Dos portugueses não ciganos. Então, o que eu gostaria era que as pessoas olhassem para nós com os olhos de como olham para outra pessoa, qualquer que seja da sociedade maioritária. Porque quer queiramos, quer não, mesmo que a pessoa, não necessariamente a pessoa precisa de ser racista, mas o olhar com que olham para um cigano não é o mesmo que olham para um não cigano. A pessoa até pode nem ser racista, nem ter nenhum problema com ciganos, mas o tratamento é sempre um pouquinho diferente. E isto acontece com os afrodescendentes também. É verdade. Pessoas que não são racistas e não têm nada contra afrodescendentes, mas o olhar, o contacto, não vai haver tanta, se calhar, aquela afinidade como se fosse da cor da pele dele. E isto acontece com nós, e aquilo que eu desejo é que as pessoas comecem a olhar para nós como um ser humano igual a ele próprio. Então essa é a mensagem final da nossa live de hoje. Obrigada pela participação, por terem feito o esforço de, depois de uma viagem cansativa, estarem aqui o tempo todo. Eu de chegar nem almocei, não foi? Obrigada ao Mitro, a Isa, que estão aqui conosco desde o começo, pela presença, Arlete. E vamos manter contato, porque eu quero fazer algumas outras lives dentro desse tema, ciganos. Com certeza. Tá, quando a doutora quiser, peço desculpa por alguma coisa, sim. Imagina. Que Deus abençoe. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Quero ficar perto de ti. Eu quero ficar perto de ti. Eu quero ficar perto de ti. Eu quero ficar perto de ti. No centro da tua vontade, junto do teu coração, encostado ao teu peito, eu quero ouvir o teu respirar, vivendo no lugar santíssimo, separado